A gente pode observar que o Anthony, com o seu carisma e a sua maestria na hora de compor, pode ser contagiante de uma forma positiva, mas nesse caso aqui ele está sendo atacado por um elemento externo. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um Bright Hot Chili Mondays, e na segunda-feira de hoje, para aqueles que pulam direto para a letra, eu tenho uma história bem legal que inclui psicologia e música, então eu acho que não vale a pena pular hoje. Fica aqui, presta atenção, porque recentemente eu mudei de clínica, então eu já tô aí, graças a Deus, partindo para a fase final do meu curso. Ainda vai demorar um pouquinho, mas já tô aí nos estágios obrigatórios, né? Situações que eu contava sobre coisas clínicas estavam acontecendo num estágio que eu fiz por vontade própria, né? Porque eu queria estar nesse ambiente clínico e aprender. E aí, recentemente aí, eu entrei para fazer parte de uma equipe de uma clínica que atende aí crianças, adolescentes e pessoas adultas com necessidades mais regressivas, mais especiais, né? Então, autismo, síndrome de Down. Então, é um trabalho muito belo, muito estressante, né? Mas eu já tive aí nessa minha primeira semana de né, aprimoramento aí, de convivência, uma história extremamente bela, extremamente legal, para mostrar o quanto é importante essa conexão com a música. Então, né, eu não posso dar muitos detalhes, né, não posso falar onde eu trabalho, não posso falar aí quem foi o paciente, obviamente, para proteger as pessoas, mas a história independe disso e ela é muito legal. Então, eu estava ali acompanhando esse paciente, que não posso falar muito, e é um paciente adolescente, e aí ela, né? Enfim, né? Não dá pra dizer, mas esse paciente aí, então, tava num horário, num momento ali de escutar música. E aí é uma pessoa que tem aí uma regressividade, né? E uma dificuldade de aprendizado, né? Algumas dificuldades de comunicação, algumas dificuldades de expressar emoções. E aí, com todas essas dificuldades, eu conseguia perceber, assim, a empolgação que esse jovem ficava antes de chegar no refrão da música. Então, né, essa pessoa aí tava aí parada escutando música assim, e tu via que ela não conseguia se conter. Então a música vinha vindo no verso, entrava no pré-refrão, e aí ela sabia que ia vir o refrão, e tu via que o corpo dessa pessoa e o jeito que o a descarga emocional vinha vindo, porque ela sabia que ia chegar no refrão. E aí, quando chegou no refrão, ela explodiu em felicidade. Então, para mim, isso é extremamente belo, para ver que, por maior que sejam nossas dificuldades, essa conexão que a gente tem com a música é algo primordial, tá ali dentro, assim, tá, né, enraizado na nossa pessoa, assim. Isso foi extremamente belo, assim. E na hora eu pensei assim, poxa, isso tem tudo a ver com o que eu gosto de estudar. Né? Isso mostra numa prática, né? Minha primeira semana de trabalho eu já consegui conviver e ver essa experiência, que é quando eu pensei em unir música, inglês e psicologia, eu não estava errado. E isso mostrou para mim assim, o quanto, né, a música é importante para o desenvolvimento humano. Como essa conexão musical com uma pessoa que, mesmo que tenha todas as suas dificuldades e debilidades, né, ainda assim tem essa conexão fortíssima a ponto de não se conter na hora que chega o refrão da música. Isso para mim é como se fosse destilar a essência do sentimento e a essência da música em uma coisa muito pura, muito honesta. Então poder ter presenciado isso me deixou extremamente feliz e mostra o quanto essa conexão é verdadeira e ela é importante. Né? Como que uma criança que tem tantas dificuldades de se expressar consegue se conectar e esperar, né? Me trouxe de volta, pelo menos, né? Eu não posso falar pelos outros, mas observar essa cena me trouxe de volta para quando eu era jovem e tinha essas primeiras experiências de conhecer um artista e ver assim, vai chegar aquele refrão e vai ser demais, e tudo isso é muito novo e tudo isso é muito empolgante, e a gente vai ficando mais adulto, a gente vai se acomodando e entrando nas nossas rotinas e nos nossos hábitos, e a gente esquece dessa pureza que é se conectar com a essência de uma música. E isso aí, já tô um pouco melhor também, já dá pra ver que a minha voz tá voltando um pouquinho ao normal, não tô 100%, mas isso me renovou. Isso me deixou extremamente feliz, assim, e ver a alegria desse jovem ao chegar o refrão da música me deixou extremamente feliz, e ver o quanto essa conexão é importante. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aí esse pequeno momento que foi muito legal, muito, né? Eu não tive participação nenhuma, né? Não foi por causa minha que esse jovem estava escutando música, mas poder presenciar isso foi muito recompensador, como uma pessoa que ama psicologia ou como uma pessoa que ama música. Então, ver que essa conexão está presente, né, em todas as pessoas é fantástico, assim. Então, vamos trazer a música de hoje, que é 21st Century. Vamos de volta pro Stadium Arcadium.
Como sempre, a gente começa pelo nome da música e 21st Century é o século 21, que se iniciou no dia 1º de janeiro de 2001. Então a gente tem aí, né, o novo milênio. Então a gente teve, né, quem viveu aquela época e, como eu digo ali, 2004 foi um dos melhores anos para cultura pop, para música, assim. Então a gente tem bem aí o início desse século que nos trouxe coisas muito legais. Mas agora aqui, 20 anos depois do ano 2001, a gente está num período bem tumultuado, né? E é isso que acontece, e faltam mais 80 anos para esse século se terminar, né? E aí, a gente tem o Anthony refletindo aí no início do século, né? All the creatures on the beaches making waves in a motion picture. Won't you keep these in between us? Search and Seizure, Wake Up, Venus. Então, vamos lá. Né? Todas as criaturas nas praias fazendo ondas numa... Né? Motion picture é o filme, né? Fazendo ondas em um filme. Mas, né? Motion é movimento, né? Então, e picture é a foto, a fotografia, né? Então, as fotografias que se movimentam fazendo ondas, né? A ideia do cinema, mas também a ideia talvez de tirar um retrato daquele período específico, né? Então, as criaturas nas praias, né? Podem ser os seres marinhos, mas também podem ser os humanos aí que lotam as praias da Califórnia, né? E o Anthony tá aí observando alguns costumes das pessoas, né? E aí ele diz, won't you keep this between us, né? Será que você não pode manter isso entre nós, né? Não sei. Search and Seizure, Wake Up, Venus. Né? Então, procure e confisque. Né? O seizure pode ser o ataque epilético, mas Search and Seizure, nesse caso aqui, é a busca e a apreensão. Wake Up, Venus. Né? Então, acorde Vênus. Né? Vênus é o nome de um dos discos do Stadium Arcadium, então a gente tem aquela conotação ali, né? A Vênus é a deusa do amor, da beleza, né? Então tem várias conotações sobre ela, e aí a Vênus acordar talvez é porque, né, todo esse amor e toda essa beleza pode ser talvez uma farsa hollywoodiana, né? Que agora, nos anos 2020, a gente tá vendo muito mais do que o Anthony viu quando escreveu esse disco aí, em que Stage Arcadia de 2010, por aí. O Anthony refletindo aí quando o mundo nem era tão estranho como ele tá nos dias de hoje, né? The dollar bill will mentally ill bill, mom and dad take your don't be sad pill. Aqui a gente tem a palavra bill que pode representar várias coisas, né? Mas the dollar bill, a nota de dólar, né? Mas bill pode ser a nota, pode ser o canhoto, pode ser a fatura, pode ser alguma... Eu esqueci o nome agora em português, mas quando um político quer fazer algum tipo de ação que tem que ser aprovada, eu esqueci agora o nome, né? Mas essa ideia de fazer uma nota que vire lei, né? Então tem várias coisas que podem ser traduzidas no bill, né? Então pode ser a cobrança também, né? Ser cobrado. Então a nota de dólar vai te cobrar por ser doente mental, né? Pela sua doença mental, né? O mentally ill bill. Então e Bill também é um apelido para quem se chama William, né? O William Shatner, né? O Capitão Kirk do Star Trek. Ele era chamado de Bill Shatner pelos amigos, assim, né? Então, Bill também pode ser o apelido para William. Mas aqui, nesse caso, eu acho que o mentally ill Bill, acho que a ideia de, né, cobrar, a nota de dólar vai te cobrar por estar doente, né? Então, que aí ele corrobora com isso na frase seguinte, que é Mom and Dad, take your don't be sad pill. Então, papai e mamãe, tomem a sua pílula de não ficar triste, né? Ou seja, a nota de dólar vai te cobrar pelo remédio, pela cura, né? E aí, uma crítica à indústria farmacêutica, né? Turn the screw and twist my language. Don't forsake me, I'm contagious. Então, vire a chave, né? Vire o parafuso and twist my language. E deforme a minha linguagem, né? Twist é dobrar, né? Então, dobra a minha linguagem, mas na verdade é deformar, né? Fazer com que... distorcer a linguagem, né? Então, vire o parafuso, né? Virar o parafuso é aquela ideia de que a gente diz, a pessoa tem um parafuso solto, né? Então, virar o parafuso pode ser para soltar ou pode ser para apertar. E aí, twist my language, distorça a minha linguagem, né? Ou seja, a ideia de, até talvez o funcionamento desse canal, né? Interpretar erradamente aquilo que ele quis se pronunciar, né? Mas a gente sabe que isso começou ali no início dos anos 2000, que o que hoje a gente chama de fake news ou coisas desse tipo, começou nos anos 2000 com o advento da internet, onde as palavras ou as frases da pessoa, né? Bem naquela época do Orkut, Facebook, né? Que era essa ideia de que, bem nesse início já de mídias sociais, foi quando começou essa coisa de que as pessoas só liam a manchete sem se preocupar com o conteúdo da matéria e aí já formava uma opinião inteira simplesmente pelo título, né? Então isso começou bem no início do século, né? Então pode ser também aí uma coisa que afetou muitos artistas também, né? E aí ele diz, don't forsake me, I'm contagious, né? Então, o forsake é a ideia de ser abandonado, né? Então, não me abandone, eu sou contagioso, né? Então, interessante, né? Interessante a ideia de não ser abandonado por ser contagioso, porque na verdade é o contrário, né? Se a gente for olhar aí as coisas mais
antigas, né? Quando uma pessoa tem alguma doença contagiosa, ela é abandonada, né? Mas aqui talvez essa vertente do Anthony de contágio seja que ele é um cara carismático, que é um cara que ainda tem muito para oferecer como músico, né? Como letrista, né? Então o contágio dele até é de um jeito positivo, mas ele está sendo distorcido, né? Por algum fator externo. E no refrão ele diz: "There's a reason for the 21st century, not too sure, but I know that it's meant to be. And that it's meant to be, come on." Então, existe uma razão para o século XXI, né? Talvez sim, talvez não. Né? Not too sure, but I know that it's meant to be. Né? Eu não tenho certeza, mas eu sei que ele deveria ser. Né? Então, qual seja a razão do século XXI existir, ele era, né, predestinado. Né? O meant to be tem essa ideia de predestinação. E aí ele repete mais uma vez, and that's meant to be, né? Então foi feito para ser, come on, né? Vamos lá. No verso 2 ele diz, "It's my favorite combination, a coming down with the favored nations, deep rotation, mutilation, learn to give and take dictation." Então, é meio obscuro aqui, mas vamos lá. It's my favorite combination, é a minha combinação favorita, coming down with the favored nation. Então, coming down é a ideia de tu, né, tu tá elevado, e tu diz elevar, né? Então talvez sair aí de uma elevação provocada por substâncias, mas eu acho que nesse caso aqui não é isso, mas a ideia do coming down também pode ser. Aqui, ó, né, por que eu falei substâncias? Não que essa letra esteja falando sobre isso, mas é que o coming down especificamente é o... Tu tem o get high, que é se elevar, e o contrário, né, o oposto, a antítese de getting high é coming down. Né? Então, o acordar após ter se alucinado com alguma substância é coming down, né? Voltar à terra. Mas nesse caso aqui, coming down with the favored nations, na verdade é se aliar, né? Coming down é a ideia de fazer parte, entrar para o grupo das nações que foram favorecidas, né? Então a gente já tem aqui uma crítica mais global, né? Deep rotation, mutilation, né? Então, rotação profunda com mutilação, né? Então isso me lembra aí talvez guerras, né? Ou alguma coisa assim que... Né? O Deep Rotation é a ideia de um disco que nessa época aí, anos 2000, né? Um disco que tá rodando muito nas rádios, né? Então uma música que roda demais, isso seria o Deep Rotation, né? Mas a rotação profunda também pode ser coisas que a gente não sabe que estão acontecendo por detrás dos panos, né? E ele diz mutilation, né? Então ser mutilado pode ser aí algo que aconteceu com um soldado na guerra, né? Ou, né, críticas mais sociais, que apareciam muito no início dos anos 2000 também, isso trouxe muito à tona, né? A ideia de... Por que não dá para falar essas coisas no YouTube, né? Mas aí, nações ou culturas que modificavam o corpo de suas crianças. Então, tem muitas coisas aí que estavam acontecendo no início dos anos 2000 que poderiam ser criticadas, até porque a internet massificada trouxe à tona muitas coisas que a gente não tinha noção que estavam acontecendo no planeta. E aí, diz learn to give and take dictation. Né? Então, aprenda a dar e receber o ditado, né? Dictation é o ditado, o ditado, né? Aquela coisa... Só que aqui me remete muito à coisa aquela americana, assim, né? De soletrar, né? Ou o ditado, fala a palavra, alguém fala e eu copio ou eu vou repetir. O que me remete a essa frase é essa ideia de que às vezes uma coisa que faz sucesso ou é muito abordada nos Estados Unidos acaba repercutindo no mundo todo e no Brasil não é diferente, né? Então, aquilo que é sucesso nos Estados Unidos provavelmente vai ter uma relação direta com o Brasil ou vai difundir alguma coisa que vai nascer no Brasil decorrente àquele estopim criado pelos Estados Unidos, aquela fagulha que nasce lá, acaba repercutindo no mundo inteiro, né? Então, para mim, isso é uma coisa que eu já pensei várias vezes, até eu pensei em algum momento fazer um vídeo separado sobre isso, né? Dessa influência americana no mundo, né? Porque eu acho que a maior arma que os Estados Unidos têm é justamente a influência. O que eles ditarem lá, o resto do mundo copia. Então, para mim isso é o dictation, né? Eles ditam, a gente absorve, a gente copia sem pensar. E eu acho que isso é uma coisa que chega a níveis perigosos, e eu acho que a gente como nação, né, é uma coisa que já foi muito martelada no Brasil, né? E até eu penso assim, o que eu poderia falar num vídeo que fosse diferenciado sobre esse assunto, mas a ideia da gente copiar muito a cultura externa sem refletir muito por que a gente está copiando é algo que é extremamente perigoso para nós como pessoas, como país, né, como indivíduos. Então, faz pensar. E esse é o bom da música que também nos faz refletir. E aí ele diz, like Cain and Abel, it's time to run this table. Né? Então, como Caim e Abel, para nós em português, está na hora de... O run é correr, traduzindo literalmente, mas run this table é a ideia de comandar esta mesa. Quando o assunto é Caim e Abel, eu não sou a pessoa mais versada para falar sobre isso. Eu sou um católico não praticante, então eu não tenho aí o domínio das histórias bíblicas como eu deveria ter. Mas, né, essa ideia aí de... Né, se a gente pegar as coisas mais profundas, né? Então, a inveja, né? O irmão que mata o irmão. Então tem coisas muito fortes aqui, né? E ele está dizendo, assim como Caim e Abel, está na hora de comandar essa mesa, né? Então talvez essa ideia de pegar as coisas e resolver com as próprias mãos, né?
talvez até uma impulsividade, porque talvez foi isso que fez com que o cara levasse a percepção da sua decepção de não ter sido favorecido por Deus, e aí ele sente inveja do irmão e o assassina, né? Então, coisas muito fortes que eu não acho que seja essa mensagem que o Anthony quer passar, né? Tomar aí as atitudes pelas próprias mãos e comandar a mesa, né? Então, não sei se também na parábola tem alguma coisa que reflita ao comando da... A mesa pode ser a família, né? A mesa pode ser a banda, pode ser o país. Então tem muitas coisas que a gente pode tirar disso, que eu não sou a melhor pessoa para, né, ir a fundo nessa história, mas, né, o básico eu acho que é isso que eu disse. E na ponte do som ele diz: read me your scripture now, read me your scripture and I'll twist it. Interessante, né? Leia para mim a sua escritura now, agora. Leia para mim a sua escritura e eu vou distorcê-la, né? Então isso aí também tem a ver um pouco, pelo que eu sei, né? Que como a Bíblia foi traduzida muitas vezes da sua língua original, algumas coisas são perdidas, e também a ideia de que cada pessoa que lê e interpreta a Bíblia, né? A escritura, né? Então aqui tem uma conotação totalmente religiosa, mas cada pessoa que lê e interpreta de uma maneira diferente, assim como a música, né? Assim como as palavras de um artista, assim como a palavra daqueles que escreveram o livro sagrado, né? Então, quando alguém ler para ele a escritura, ele vai distorcer as suas palavras, né? Então, falando mais ou menos... É interessante porque ele diz, né? As pessoas estão distorcendo as palavras dele, lá no primeiro verso, mas agora ele está dizendo que ele vai distorcer as palavras da escritura, né? Então, o que eu interpreto, né? E talvez não seja isso, mas é que está muito presente isso nos dias atuais, né? Então, eu acho que eu não preciso falar de eventos recentes aí, mas tem essa ideia de distorcer as coisas, né? Distorcer as escrituras sagradas, né? Tem um ataque à religiosidade ultimamente, né? Então, muito mais do que quando Anthony escreveu essa letra, hoje em dia tem um ataque muito mais aberto, né? A religiosidade, a espiritualidade, assim, né? Não sei se isso é benéfico para o mundo, mas tem essa ideia de distorcer palavras, né? Consideradas sagradas para quem acredita nelas, né? Então, show me your wrist, show me your wrist, show me your wrist and I'll kiss it. I'll kiss it. Então, interessante, né? Porque me mostra o seu pulso, me mostra o seu punho e eu vou beijá-lo, né? Porque a ideia de mostrar o pulso, né? O wrist é pulso. Pulso é a ideia do, né? Se a gente pensar em Jesus, né? A gente tá com essas conotações mais religiosas, né? Mais bíblicas, né? Então, o pulso é onde Jesus recebeu uma das estacas, né? Mas, né? Ele beijar o pulso, então também tem a ideia de fazer as pazes, talvez, né? Ou abençoar. Eu não sei qual é o simbolismo de beijar o pulso de alguém, né? Mas se a gente for pela palavra pulso, é de onde vem a sua pulsão, a sua vida, né? Então, o pulso é onde tem, né? Quem quer acabar com a própria vida, corta os pulsos. Então, né? A pulsão, aquilo que bate, aquilo que flui. Então, ele beijar o pulso é uma ideia de querer manter a vida, né? Então, bem enigmática essa letra, né? Tem algumas conotações religiosas que fazem com que a gente viaje mais em algumas palavras que o Anthony escolheu, mas no geral tá bem mística, né? Bem difícil de interpretar de uma maneira mais direta, assim, né? Que o Anthony também gosta de fazer isso de vez em quando, né? Geralmente a gente já sabe muito o que ele fala nas letras, mas dessa vez tá bem enigmática. E aí no verso 13 ele diz: Simple soldier, hand it over, stop and read what you wrote her. Strangulation, altercation, oral sex and bird migration. Tinha que ter uma conotação sexual, né? Senão não seria o Anthony. Então aqui, né? Simple soldier, hand it over, stop and read what you just wrote her. Né? Aqui me remete muito ao início dos anos 2000, né? Então ali a invasão do Iraque, 11 de setembro, né? O simple soldier, né? O soldado simples, né? Ou o simplório soldado, aquele que não tem muito poder sobre as suas ações, aquele que só aceita ordens, né? Que põe a sua vida no campo de batalha simplesmente seguindo ordens, né? Que nem sempre, justamente, né? Digamos assim, na Segunda Guerra a gente teve aquela guerra romantizada do bem contra o mal, mas já no início dos anos 2000, né, no século XXI, a gente teve uma guerra que não foi bem vista por todos os lados, né? A invasão do Iraque tem muito mais a ver com o Vietnã do que ela tem como a Segunda Guerra, de libertar o mundo de um império opressor. Então aqui a gente já tem uma coisa mais nebulosa na hora de falar de guerra, né? Então o soldado simplório, aquele que não tem controle das suas ações, me entregue a sua carta, né? Hand it over. Stop and read what you just wrote, né? Então pare e leia o que você escreveu para ela, né? Então, aqui na letra não fala em carta, né? Mas o que você escreveu para ela, né? Tem essa ideia de alguém que tá fazendo uma carta para uma pessoa que ele ama, né? Talvez a sua esposa, sua namorada, sua mãe. E aí ele tá tentando mandar uma carta para dizer que tá tudo bem, né? Então ele tá dizendo: me entregue, pare e leia o que você escreveu para ela, né? Então talvez aí alguém que também está romantizando suas ações no campo de batalha, né? Ele talvez tentando confortar alguém que está em casa esperando por notícias. E ele diz: strangulation, altercation, oral sex and bird migration.
estrangulação, altercation, né? Estrangulação a gente já sabe, né? Então tem a ideia de estrangular com raiva, mas também tem a ideia de estrangular, né? De uma maneira sexual. E ele tá dizendo altercation. Altercation é a troca, né? Mas o altercation é a troca de insultos, ou a troca de agressividades, né? Essa é a conotação de altercation. Então ele tá dizendo a estrangulação e a altercação, né? A troca. Oral sex and bird migration, né? Então o sexo oral e a migração dos pássaros, né? Então os pássaros migram porque eles estão fugindo do inverno para ir para um clima mais quente, provavelmente para acasalar, né? Então acho que são aí diferentes formas de um prazer, né? A ideia de mudar de ambiente para sentir mais conforto, ao mesmo tempo que tu tem aí outras formas de prazer, né? Como o sexo oral, a estrangulação e a troca, né? De atitudes, reações, né? Uma troca física, né? Então, várias conotações, assim. E esse contraste entre aquele que está na guerra, né? Numa situação totalmente desprazerosa, enquanto os outros... pode ser. Né? Então, essa coisa de que enquanto uns lutam guerras, outros estão aí praticando atividades sexuais, né? Então, enquanto uns... a migração dos pássaros, né? Enquanto uns estão sofrendo com o frio do inverno, né? E talvez aí o inverno também... Segundo alguma conotação, eu não sei se é bíblica ou religiosa, né? Mas tem algum tipo de escritura que diz que o inferno é frio. O inferno é gelado, ele não seria quente, não seriam os fogos do inferno, mas sim o congelamento, né? E um frio extremo que machuca, né? Esse seria o verdadeiro teor do inferno. Mas então, né? Aqueles que ainda estão sentindo frio e aqueles que já estão num clima mais ameno, né? Então o contraste daqueles que transam enquanto outros morrem na guerra. O que eu tiro de ideia, de interpretação sobre essa parte da letra, né? E aí ele repete o refrão onde ele diz que existe uma razão para o século XXI, ele não tem certeza, mas ele sabe que deveria ser essa, né? Então, o Anthony aí, né? Acho que é aquela música que é um descargo de consciência refletindo sobre alguns pequenos pontos, né? Alguns pontos fortes que marcaram o início dos anos milenares aí, mas que também nos deixam refletindo, assim, né? Nada muito certeiro, mas sim com a ideia de provocar pensamento. Mas essa foi 21st Century dos Chili Peppers. Teve a interpretação melhor desse som, quer pedir um som pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.